Olá, amigos! Mais um vídeo no meu canal. Primeira coisa que eu quero dizer, gratidão à Geni, a minha irmã, que me mandou o apoio do celular, porque a semana passada eu fiz uma gambiarra para fazer o nosso vídeo, né? E para mim esse vídeo de hoje é muito importante. Eu sempre assisto vídeos de palestras, de entrevistas do Divaldo Pereira Franco, que aliás foi tema do meu vídeo anterior. Até a minha irmã me lembrou de contar um fato que aconteceu envolvendo o Divaldo na nossa família. A mamãe estava com um abscesso no seio esquerdo. E conversando com a dona Dulce em Cambé, no lar Marília Barbosa, da qual nós estávamos sempre juntas, a dona Dulce falou para a mamãe: Clarice, o Divaldo ensinou que quando as crianças tiverem furúnculos ou coisas parecidas, é para pegar o miolo do pão, aquecer num leite quentinho, colocar uma gaze e tampar. No dia seguinte não tem mais nada. Bem, a mamãe fez isso. E esse curativo que a mamãe fez, pensando na orientação que o Divaldo deu para a dona Dulce cuidar das crianças, a mamãe fez. No dia seguinte, tinha vazado todinho aquele abscesso. Ela ficou ótima. Então tá, vamos começar o assunto de hoje. Isso daí que eu contei foi referente ao vídeo passado, que eu falei do Divaldo na minha vida. Nas nossas vidas, né? Bem, essa semana eu assisti um vídeo de entrevista com o Divaldo Pereira Franco. Eu sempre acompanho tudo que ele fala, porque é idôneo tudo aquilo que ele diz. Nessa entrevista, que é muito bonita, depois eu vejo lá o título para dar para vocês, mas é a entrevista com Divaldo Pereira Franco. É na Federação Espírita do Paraná. Bem, eu sou paranaense, né? Então acompanho tudo o que acontece lá. E o Divaldo, nessa entrevista, ele nos alerta para uma coisa muito importante. Que os inimigos da espiritualidade, que não querem o progresso de nós encarnados, estão muito direcionados a que esqueçamos dos ensinamentos de Jesus, que tiremos Jesus das nossas vidas. Bem, nós temos inimigos na espiritualidade? Temos sim. Temos os nossos anjos, amigos espirituais e outras nomenclaturas que vocês queiram dar. Mas também temos os nossos inimigos espirituais. Eles são ruins? Não, eles não são. Eles são ignorantes da verdade. Ou talvez muito inteligentes e sabendo da verdade, queiram dominar a todos nós. Nós não vamos deixar que isso aconteça, porque nós não vamos parar de falar de Jesus. Aliás, a partir de hoje, todos os meus vídeos vão ter uma das histórias de Jesus, porque eu já falei em outros vídeos que, para mim, as melhores histórias que eu já li e já ouvi foram as parábolas de Jesus. Eu tenho algumas já, para quem é inscrito no meu canal, sobre parábolas de Jesus. Eu já falei sobre a parábola do semeador, do filho pródigo. Não lembro se já falei de mais alguma outra, mas dessas duas parábolas eu tenho certeza que eu tenho vídeos falando delas. Eu só queria alertar isso daí. Então, a partir de hoje, nossos vídeos serão parábolas de Jesus, para que a gente nunca se esqueça que os ensinamentos dele há mais de 2000 anos são reais até
hoje. Todas as suas parábolas nós podemos usar como os ensinamentos do momento atual em que vivemos. Todas elas. Acreditem nisso. Eu sei porque já estudei todas. Aliás, eu até falei para vocês de um livro. Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. Quem escreveu esse livro foi a dona Terezinha de Oliveira. Ela foi tão importante no movimento espírita de Campinas que todos os cursos do Centro Espírita Allan Kardec e todos os centros associados ao nosso núcleo do Centro Espírita Allan Kardec usam todas as apostilas que a dona Terezinha escreveu. Eu simplesmente, quando vim para cá, para Campinas, em 1988, conversei com o seu Hugo Gonçalves em Cambé, cidade vizinha de Londrina. Nós éramos muito unidos. Então, quase toda semana eu estava lá conversando com o seu Hugo. E quando eu estava próximo a mudar para Campinas, eu fui lá e falei para ele. Eu falei, seu Hugo, eu não quero parar de ir no centro espírita, eu quero continuar aprendendo. Aonde eu vou em Campinas? Ele virou para mim e falou, minha filha, no centro espírita da Terezinha de Oliveira. Aí eu fiquei pensando, mas que centro espírita é esse, né? Aí eu perguntei para minha irmã, que já morava aqui em Campinas, ela falou, Celinha, é o centro que você está indo. O Centro Espírita Allan Kardec. É que seu Hugo conhecia a Terezinha pela sua idoneidade, pelas suas palestras, sobre os seus ensinamentos. Por isso que eu indico esse livro de Parábolas de Jesus. Mas eu vou começar do começo com vocês todos. É óbvio que eu já falei sobre essa parábola num vídeo. Mas hoje eu vou perturbar vocês um pouquinho porque eu vou ler. Eu gosto de contar, né? Tanto é que eu tenho um vídeo contando sobre essa parábola. Mas aqui diz, ó, à beira do lago de Nazaré. Naquele dia saiu Jesus de casa e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava em pé na praia. Assim começa Mateus o seu relato no capítulo 13 do seu Evangelho. Poderemos fazer melhor ideia dos acontecimentos se soubermos que Jesus começou o seu ministério, saiu de Nazaré e fixou-se em Cafarnaum e na Galileia, passando a residir na casa do apóstolo Pedro. Dessa casa é que saiu naquele dia, em Cafarnaum, ficava a noroeste de um grande lago, extensa porção de água doce, formada pelo Rio Jordão, recebendo ao longo dos tempos diferentes nomes, sendo inicialmente Mar de Quirinete, depois Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, como ainda hoje é conhecido, nessa região da Galileia. Jesus produziu muitos fenômenos e transmitiu ao povo sublimes ensinamentos. Na praia, atraída pelas notícias dos feitos de Jesus e também dos ensinos que ele costumava ministrar, postara-se a multidão, perguntando-se: que novas maravilhas iria ele realizar? Do que falaria? Estavam todos em grande expectativa. Certamente Jesus
lhes queria falar sobre o reino dos céus, sobre a vida do espírito imortal e evolutiva. Mas como transmitir às criaturas ainda pouco preparadas as transcendentes informações sobre o plano invisível e impalpável? Bem, Jesus falava em parábolas porque era a forma mais fácil de se comunicar com o pessoal, com os pescadores, com os agricultores, com os comerciantes. Então, a forma dele falar que atraía esse povo todo para ouvir as suas palavras, trazendo para nós a boa nova, foram as parábolas. Então, a primeira parábola que Jesus contou, olha, essa foi a primeira parábola da série contada por Jesus. Como eu já disse, eu tenho um vídeo falando só sobre essa parábola. Mas eu vou alertar vocês e despertar a curiosidade para vocês procurarem lá o meu vídeo e assistirem. Darem o like, lógico, e se inscrever, porque nós vamos falar todos os próximos vídeos sobre as parábolas de Jesus. Então tá, vamos lá, só para dar uma resumida na parábola. Um semeador saiu a semear, e semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra. Deram frutos a 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Toda a explicação espiritual dessa parábola está nesse meu vídeo que eu falo sobre a parábola do semeador. Então isso é só para despertar em vocês a curiosidade de conhecer essa parábola, que é a coisa mais linda de se ouvir, de se ler. Então essa é a primeira parábola de Jesus. É evidente nessa parábola que o semeador era Jesus. O solo é o campo mental. À beira do caminho, no terreno batido e duro, que a semente não penetra, são os que ouvem a palavra do reino, mas não a entendem. Os pássaros, que vêm e comem as sementes, simbolizada com a ação dos espíritos adversários ao bem. Quando a mente da pessoa não chega a absorver a mensagem divina, eles fazem a ideia de sumir, tirarem-na completamente das suas mentes. E aí vai o solo pedregoso, que significa, tá? Nessa parte do solo pedregoso, são as pessoas que recebem as palavras de Jesus com entusiasmo, mas estão em outra condição espiritual. Eles não querem se aprofundar, eles só querem saber superficialmente. Aí vem o espinheiro. O espinheiro é a mensagem da mente que tem na terra capaz de, recebendo uma ideia, produzir alguma coisa. Até acolheu uma semente e produziu. Mas que tipo? Espinhos, de Jesus, que são os cuidados do mundo que você está muito preocupado, que te sufocam. Então são esses espinheiros. Já o solo fértil, produtivo são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando. Ou seja, compreenderam os ensinamentos de Jesus e agem de acordo. Bem, eu vou parar de ler aqui porque não há necessidade.
Então, é o despertar. Vamos despertar. Nessa parábola de Jesus, sejamos o solo fértil, em que recebemos a semente que Jesus semeou, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, e que possamos não somente guardar para nós, mas levarmos aos nossos familiares, aos nossos amigos no momento oportuno. Vejam bem, nós não temos que sair por aí tentando abrir a mente das pessoas para entender os ensinamentos de Jesus. Tudo tem a hora certa. Às vezes um familiar está tendo problemas. Eu até ouvi uma amiga falando hoje sobre um fato que eu achei bem interessante. Na família, às vezes, nós temos pessoas meio estranhas. Quando se faz reuniões de família, eu vou levar maionese, eu vou levar arroz, eu vou levar carne, eu vou levar salada, não sei o quê, e eu vou levar farofa. E tinha um elemento da família que em todas as festas só levava farofa. E a líder da família estava já preocupada. Nossa, lá vem ela com a farofa. E sendo maledicente, né? Pô, só sabe fazer farofa? Gente, nós não temos que nos preocupar com aquilo externo, a farofa que ela faz. Nós temos que nos preocupar com ela, com a dedicação dela que tem sobre todos nós. É uma coisa simples a farofa? É. Mas ela está ali presente, trazendo para nós o seu amor através de um prato que ela faz e que ela gosta muito. Então vejam bem, às vezes o problema está em nós e não naquele com quem convivemos. Então, o momento certo de nós falarmos de Jesus com cada pessoa que amamos ou com cada pessoa que convivemos vai aparecer. Nós só temos que estar atentos e sempre estar estudando os ensinamentos de Jesus. Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesse resumo dos ensinamentos de Jesus, se nós pararmos para pensar, a gente vai ver que nós estamos preparados para seguir os ensinamentos de Jesus. É fácil? Não, não é. Como eu disse em outros vídeos, mesmo sabendo de todos os ensinamentos de Jesus, de vez em quando damos umas derrapadas. Uma voz agressiva com um, uma atitude negativa com outro, sendo que não há necessidade, é só mantermos o nosso equilíbrio, a nossa fé e a nossa paz. Eu só digo para vocês, é fácil sim. Se alguém pensa que é difícil, não é. Mas uma coisa eu garanto, é só nós termos bem claro aqui na nossa mente Jesus e seus ensinamentos. Nós não vamos deixar que ninguém apague o nome de Jesus das nossas vidas. Nem me desencarnando vão conseguir fazer isso. Então, pode me deixar fazendo meus vídeos. Porque mesmo desencarnada, eu vou implorar para a espiritualidade, para estar trabalhando e falando sobre Jesus. Obviamente que eu não sou um espírito tão evoluído assim para pedir tal coisa. Mas não custa nada pedir, né? Quando a gente pede alguma coisa, o não já é certo. Então vamos respirar fundo e esperar um sim. Então ninguém vai me calar de falar sobre os ensinamentos de Jesus. E vamos sim falar de outras parábolas nos próximos vídeos. Eu sempre tenho o costume de falar de indicação de filmes para distrair a nossa mente
nessa pandemia em que estamos reclusos. Eu assisti alguns filmes bons esses dias, sim, mas nenhum que me despertasse tanto para falar, olha, te indico esse filme. Nenhum. Olha, nós estamos falando de uma arte centenária. Então, ela está evoluindo. Vamos aguardar. Terei outros filmes para falar para vocês. Mas eu digo para vocês, podem procurar os filmes que eu indiquei, que eu já vi que ainda estão passando na net, viu? E filmes bons. Estrelas Além do Tempo, eu sei que vai passar essa semana. Que mostra muito o preconceito e o racismo. Que é uma coisa que nós estamos tentando limpar da humanidade, esse tipo de sentimento. E vamos conseguir. Porque somos todos irmãos. E assim, unidos, hoje, em pensamento, vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre amado, que nos envolva no seu amor, na sua paz, na sua compreensão, para que sejamos dignos de ser filhos de Deus, nosso amoroso Pai, que não nos abandona nunca, que está conosco em todos os momentos de nossas vidas, trazendo a todos nós a oportunidade de sermos melhores. Porque essa é a nossa rota, é o nosso caminho. A nossa renovação íntima. Nós somos humanos, somos sim. Temos as nossas necessidades, temos sim. Mas também, mesmo estando envolvido no mundo material, nós podemos direcionar a nossa mente, as nossas atitudes e o nosso espírito no caminho do bem, para que possamos nos renovar intimamente e sermos dignos de viver e ser felizes. Sintam-se abraçados com todo o meu carinho. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever quem não é inscrito, porque nós vamos seguir esse caminho das parábolas de Jesus nos próximos também, viu? E eu vou escolher aquelas que eu mais gosto para falar para vocês. Muita paz a todos.